Olá, humano, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. E para este segundo episódio do Chegando à Conclusão, pensei em falar sobre o destino. Porque essa ideia de destino, ela fascina a humanidade desde que gente é gente. E eu estava, né, agora há pouco discutindo acerca do destino, mas não necessariamente sobre o futuro. Não necessariamente sobre o futuro, até porque ele é intocável, assim como o passado, mas sobre as consequências do futuro ou do passar do tempo, ou, de forma resumida, simplesmente do tempo, em nosso corpo e em nosso espírito. Acho que nós temos, e aqui eu coloco nós, mas eu já lido melhor com essa ideia, mas acho que há um medo muito grande em envelhecer. Acho que as referências, pelo menos para a grande maioria de pessoas idosas, são pessoas cansadas, pessoas com problemas de saúde, pessoas que dependem de outras pessoas para se cuidarem, para serem cuidadas, na verdade. Pessoas que são, entre aspas, incapazes de cuidar de si próprias. E eu acho que isso é uma questão de falta de referência, porque há hoje em dia, especialmente, uma qualidade de vida muito maior. Então, hoje a gente vive por mais tempo, tendo uma vida mais fácil, e aqui eu coloco novamente entre aspas, porque temos mais acesso, eu acho, às coisas, e às coisas que nos faz bem. Hoje nós temos acesso, ainda que hajam problemas, né? Temos um acesso à saúde, temos acesso à educação, temos acesso, enfim, nós conseguimos acessar hoje de uma forma mais fácil aquilo que é necessidade de nós, enquanto sujeitos vivos. E a ideia de que o tempo ele traz marcas para nosso corpo, para mim é interessante e eu recebo bem essa ideia. Eu compreendo que o tempo vai passar, quer queira, quer não queira. Então, não me assusta, as minhas rugas não me assustam, meu corpo e as mudanças que todos nós sofremos ao longo da vida, né? Essas mudanças não me assustam. Eu sinto medo de não viver tudo o que eu quero viver. Mas eu também entendo que esse medo, ele é um pouco, como eu posso dizer, ele não se encaixa bem, não funciona bem pra mim, sabe? Porque eu não vejo a velhice como uma morte, sabe? Muita gente tem em mente que a vida só pode ser vivida em todo o seu esplendor enquanto você é jovem, e que na velhice você não vive, você morre. E na verdade não é isso que acontece. Eu sinto que minha velhice vai ser o momento em que eu vou viver plenamente a minha vida, sabe? E não digo isso como alguém que está agora esperando a velhice chegar para viver. Eu já vivo da forma como posso, tendo em vista que há limites, há barreiras que são altas demais talvez para que eu alcance e pule. Todos nós temos barreiras ao nosso redor, então é natural também. Mas eu sinto que a velhice, ela me dará a possibilidade de viver tudo o que eu quero viver e que eu vou sonhar em viver no futuro também.
porque o sonho não pode morrer, senão a vida acaba. Então a velhice para mim ela é um momento que eu desejo muito. Eu me vejo muito, e eu até falei sobre isso no primeiro episódio deste podcast, que a minha ideia de amor é um senhor sentado numa cadeira de balanço, na calçada de sua casa branca, e no muro de sua casa há muitas plantas e uma horta, plantas frutíferas inclusive. E eu me vejo sendo esse senhor, entende? Eu não tenho medo da solitude, porque a solitude já é parte de quem eu sou, e tudo bem. Eu compreendo a solitude, eu recebo a solitude, eu me recolho, eu me acolho na solitude, mas veja bem, na solitude e não na solidão, porque eu tenho pessoas incríveis ao meu redor e que me fazem sentir que eu não estou só e que eu nunca estarei só. Então isso me conforta muito também. E ter confiança nessas pessoas também faz não ter medo da velhice, né? Porque muita gente tem esse medo da solidão, de estar velho e só. Mas eu vejo muito por um outro ângulo. Acho que é um momento interessante da vida e que merece ser bem vivido, sabe? Então, para alguns, essa ideia de destino pode ser, sei lá, uma força invisível que guia os nossos passos, como um fio condutor que tece a tapeçaria de nossas vidas. Para outros, o destino pode ser uma ilusão, uma narrativa que criamos para dar sentido ao caos do universo. Mas talvez a verdade sobre o destino esteja em algum lugar entre os dois extremos, como uma dança entre o acaso e a escolha. Então, imagine a vida como um rio. O rio tem curso natural, é influenciado pelo terreno, pelo clima, pelas estações, fatores que podemos associar também ao destino. Todavia, dentro desse curso do rio há infinitas possibilidades. Podemos escolher nadar contra a correnteza, seguir o fluxo, ou podemos criar novos cursos, novos caminhos, desviando parte da água para formar um afluente, por exemplo. Então, nesse sentido, o destino não é uma sentença imutável, mas um conjunto de condições iniciais que nos oferecem oportunidades e desafios. E essa ideia de destino, ela também está muito ligada à nossa capacidade de dar significado às nossas próprias experiências e também às experiências dos outros. Um evento aparentemente aleatório, como um encontro inesperado, uma perda, uma conquista, pode se transformar em um marco decisivo em nossa história, dependendo de como nós o interpretamos e como nós reagimos a ele. É como se o destino fosse um espelho, e ele reflete não apenas o que acontece conosco, mas também quem somos e o que escolhemos fazer com o que nos é dado. O destino, ele pode ser visto como uma colaboração, não sei se seria bem essa palavra, colaboração, mas enfim, como uma colaboração entre o universo e nós mesmos. O universo, ele nos oferece
as cartas, mas somos nós quem decidimos como usamos essas cartas, entende? E nesse jogo, cada escolha é uma pequena revolução, um ato de criação que não apenas define, mas redefine o nosso futuro. E não apenas o nosso futuro, mas também o significado do nosso passado. Algumas pessoas culpam muito o destino e trazem consigo essa ideia de que os nossos caminhos já estão definidos. Nessa perspectiva que eu já venho falando aqui, eu não sou muito... Não acho tão interessante essa ideia de que a nossa vida ela já está definida, antes mesmo de nós começarmos a caminhar nesse universo. Então talvez o destino não seja algo que nos espera ao final da estrada, mas sim algo que construímos conforme caminhamos, conforme construímos a cada passo, a cada respiração, a cada decisão que nós tomamos. Ele é tanto o caminho quanto o caminhante, tanto a pergunta quanto a resposta. E no fim das contas, a maior revolução sobre o destino pode ser de que ele é aquilo que nós fazemos dele. Essa visão, se a gente for discutir pela perspectiva da filosofia, a gente tem diversas maneiras de abordar isso ao longo da história. Então, na perspectiva, por exemplo, do determinismo, há uma ideia de que todos os eventos, incluindo as ações humanas, elas são predeterminadas e por isso determinismo por causas anteriores. Nessa visão, o destino ele é visto como uma cadeia inevitável de causas e de efeitos, onde o futuro ele já está escrito pelas condições iniciais do universo. Se a gente pegar uma perspectiva, pela perspectiva cristã, né, cristianismo, há uma ideia do livre-arbítrio que é justamente o oposto desse determinismo. Para o cristianismo, há uma ideia de que os humanos, nós temos a capacidade de fazermos escolhas genuínas, independentemente de forças externas superiores a nós. Nessa visão, o destino ele não é algo predeterminado, mas sim algo que nós construímos através das nossas decisões. O fatalismo ele vai trazer ali a ideia de que ele é a crença de que o futuro ele é inevitável, independentemente das ações que nós venhamos a tomar enquanto sujeitos. Diferentemente do determinismo, que se baseia em causas naturais, o fatalismo muitas vezes ele tem um caráter mais místico e religioso, sugerindo que o destino é controlado por forças superiores, como deuses ou o próprio universo. E essa ideia ela vai de encontro a mitologias antigas, como na tragédia grega, onde os personagens eles tentam escapar de seu destino, mas essa própria tentativa de escapar do seu destino já era algo previsto pelo próprio destino, entende? Era algo que o destino já havia previsto e que devia acontecer porque já estava escrito. Já era uma história escrita. Acho que isso tem até em Édipo.
se eu não estiver enganado. Se a gente pegar por outra perspectiva do existencialismo, a gente tem Sartre, que eu não vou usar as mesmas palavras dele, mas na perspectiva de Sartre, o destino não é algo dado, mas sim algo que cada indivíduo cria através de suas escolhas e de suas ações. A vida em si não tem um significado intrínseco. Cabe a nós dar sentido à nossa existência. Então, é de certa forma, a perspectiva existencialista, do existencialismo, é de certa forma, eu não vou dizer, eu vou usar pesado, tá bom? É de certa forma pesado porque joga sobre nós a responsabilidade de nossa vida, de nosso destino. Então, o destino é consequência de nossas ações no presente. Obviamente, o meio, o ambiente, ele tem influência sobre as nossas ações, mas é justamente essa perspectiva de que as nossas ações e reações no hoje, no agora, elas vão definir o nosso amanhã. Há outras perspectivas também, mas eu não vou me ater a todas elas porque eu sei que são infinitas, assim, se eu for discutir sobre todas elas. Primeiro que eu nem sei todas elas, então. E as que eu li, não sei se são. Enfim, as que eu li acho que são interessantes aqui, que fazem sentido para o que eu penso. Essa visão filosófica do destino, né? E esse olhar filosófico sobre o destino, ele varia desde a crença em um futuro predeterminado, como o determinismo, o fatalismo, até a ideia de que somos nós quem criamos nosso próprio destino, que aí já vem em direção do livre-arbítrio e do existencialismo. E no fim, o destino, ele pode ser entendido como uma interação complexa entre o que nos é dado e o que fazemos com isso. Então é justamente essa ideia de que o agora define o amanhã, e sem desconsiderar a ideia de que não só a ideia, mas o fato de que o ambiente influencia as nossas ações e as nossas reações. E como eu sempre puxo para a ideia da mitologia grega, se a gente pegar o destino nessa perspectiva, ele é um tema central em muitos dos mitos, das lendas. Para os gregos antigos, o destino, que era representado pela figura da Moira, né, das Moiras, era uma força profundamente poderosa e inevitável, capaz de assustar até os deuses, porque nem mesmo eles conseguiam fugir das linhas ou das teias do destino. E essas moiras, né, elas eram responsáveis por tecer, por medir e por principalmente cortar o fio da vida de cada mortal e, como eu já falei, dos deuses. Por isso que os deuses temiam tanto o destino. Então, as moiras eram 3 irmãs, que agora eu não lembro o nome delas. Enfim. E elas representavam a inevitabilidade, falei certo? Do destino. Então nem mesmo os deuses podiam alterar o que as moiras decidiam. Em algumas versões, Zeus, que é o rei dos deuses do Olimpo, era subordinado ao poder delas. E esse conceito, a partir das moiras, reforça a ideia de que o destino era uma força impessoal e inexorável,
que governava a vida de todos, sem exceção, desde humanos até os imortais. Aí já falei sobre essa questão do mito de Édipo, né? De que vai justamente nessa perspectiva de, mesmo que você tente intervir nas linhas, nas tessituras do destino, essa própria tentativa de intervir já foi prevista pelo destino. Então já está na sua trajetória de vida fazer aquilo, entende? Se opor ao destino. Então, para os gregos antigos, o destino era uma força poderosa e inevitável, frequentemente representada pelas moiras, e que reforçava, ou melhor, que era reforçada por profecias e por oráculos. E a tentativa de escapar do destino muitas vezes levava ao comprimento centímetros, né? Ao cumprimento desse próprio destino, como visto nos mitos de Édipo, por exemplo. O mito de Édipo vai trabalhar justamente nessa perspectiva. E então essa visão reflete uma mistura de fatalismo e também de aceitação, onde a agência humana existe, mas está sempre em diálogo com forças maiores e incontroláveis. Imagine o destino, então, como um grande tear onde essas três moiras, essas três entidades, essas três divindades, criaturas, enfim, cuidavam desses fios profundamente frágeis. E é justamente essa perspectiva dos gregos. Então, se trouxermos essas ideias para o nosso tempo, o destino grego ele pode ser visto como uma metáfora para as forças que estão além do nosso controle, seja forças do acaso, das circunstâncias da vida, ou até mesmo as forças das estruturas sociais. Mas, como os heróis gregos, nós temos a capacidade de responder a essas forças de maneira única. Nós podemos aceitar, nós podemos resistir, nós podemos transformar nosso fio, entre aspas, né, em algo belo, em algo significativo. E acho que é isso que faz a vida valer a pena, o destino ser interessante. E me colocando aqui, eu penso muito mais como esse existencialismo, esse ser responsável pelo nosso destino. É claro que eu jamais desconsideraria forças externas a nós, porque sim, o ambiente tem influência sobre nossas ações e nossas reações. E mesmo assim, ou até mesmo por isso, ou especialmente por isso, que as nossas ações e as nossas reações do agora, elas, como posso dizer, elas respingam no nosso futuro, no nosso destino. Eu vejo que os encontros, eles não são predestinados. E isso é interessante de falar, porque há algum tempo, pouco tempo na verdade, uma amiga minha encontrou uma foto onde estávamos eu, ela e uma outra amiga nossa. E assim, ambas já são muito importantes para mim, profundamente importantes para mim. Eu as amo muito. Mas no momento da foto,
eu ainda não as amava. E aí ela encontrou essa foto por acaso e mandou no WhatsApp. Disse, olha, a gente tava meio que, enfim, na perspectiva de que o destino ou a vida queria o nosso encontro e por isso ele insistiu tanto. Eu acho que é o acaso. E pensar que nós nos encontramos graças ao acaso não minimiza o encontro, não tira a beleza do encontro. Na verdade, deixa o encontro ainda mais especial. Eu entendo que é muito bonito dizer que os encontros são obra do destino, mas pensar que os encontros acontecem por acaso e que por acaso você ama alguém, por acaso esse alguém funciona na sua vida e você funciona na vida desse alguém, isso parece tão interessante para mim quanto pensar que algo foi prescrito antes mesmo de que eu quisesse aquilo. Algo já havia sido predestinado a mim antes mesmo que eu desejasse aquilo. Entende? Então, a perspectiva do existencialismo me parece mais interessante, e a perspectiva de que são acasos me parece mais interessante. Apesar de haver todo um romantismo em cima dessa ideia de destino e dos encontros. E é isso. Acho que é isso e não sei se eu cheguei a uma conclusão, mas nenhum debate, nenhum texto oral ou escrito está finalizado, então que continue nos comentários esse debate, deixe o like, por favor, e comente se você concorda, se você discorda, ou enfim, vamos deixar fluir. Cuidem-se e até o próximo episódio.